As personagens são reais e os argumentos pretendem envolver o leitor numa narrativa que o informa sobre os efeitos das alterações climáticas. O objetivo é simples e desafiante: trazer informação sobre os desafios climáticos a jovens de vários países da Europa. A comunicação de ciência e ambiente no Museu Nacional de História Natural e Ciência, a banda desenhada, a representação em stand-up comedy e o documentário ajudam a trazer a informação científica até públicos não especializados. Bruno Pinto é investigador em comunicação de ciência e ambiente no MARE, Centro de Ciências do Mar e do Ambiente, na Faculdade de Ciências de Lisboa, em temas relacionados com biodiversidade e alterações climáticas. É autor de várias publicações científicas, de 4 bandas desenhadas e de um documentário. ScienceCast, uma conversa com ciência. Ora, sejam muito bem-vindos a mais um ScienceCast, uma conversa com ciência. Eu sou a Mónica Ribal e estou muito contente de vos ter novamente comigo. Temos connosco para conversar sobre ciência mais um convidado muito interessante. Olá, Bruno Pinto, tudo bem? Olá. Estamos muito contentes de estares aqui connosco. Obrigado pelo convite. De nada, então. sempre à procura de pessoas interessantes para falar sobre ciência. E eu gostava de começar por como é que se junta banda desenhada e ciência no mesmo produto? Com alguma dificuldade, mas na verdade comecei a fazer banda desenhada porque já me interessava por banda desenhada, era um leitor ávido de banda desenhada e surgiu primeiro um convite da Liga para a Proteção da Natureza para fazer uma banda desenhada sobre lince. Melhor, para reformular uma banda desenhada sobre lince, tinha sido feita pelo José Garcês, que é um dos clássicos da banda desenhada portuguesa, e depois dessa boa experiência a trabalhar com o José Garcês, eu tomei a iniciativa de fazer um livro de banda desenhada sobre alterações climáticas em Portugal, e depois esse deu origem a outro, e a outro, e a outro, e assim fui andando. E escolheste alterações climáticas porquê? Porque é um tema, na altura em que fiz esse livro, 2016, era um tema difícil de comunicar. Aliás, ainda é. Eu ia perguntar se está mais fácil de comunicar alterações climáticas agora. Eu acho que há mais coisas e há mais informação e, portanto, não se começa tanto atrás. Eu acho que se começa mais à frente. Mas, na altura em que eu me propus a fazer esse livro, era um tema muito técnico, difícil de comunicar, como eu estava a dizer, porque havia ainda não muita informação. Pelo menos era a minha ideia. E abrangente, ou seja, tem muitos aspectos diferentes e todos eles têm alguma complexidade. Portanto, foi mesmo um grande desafio pegar nos relatórios científicos, na altura, ou nos relatórios técnicos, liderados pelo Filipe Duarte Santos, e tentar transformar essa informação num livro de banda desenhada, na altura chamado Portugal 2055. E pronto, portanto foi um grande desafio e eu gostei muito de o fazer. Quanto tempo é que demora a fazer um livro de banda desenhada assim, sobre um tema científico, para nós termos noção? Ora bem, mais ou menos 4 meses para o argumento, 5 meses para o argumento, sendo que 2 meses estamos a investigar sobre ele, 2 meses a escrever. Envolvimento com investigadores, por aí fora? Sim, isso inclui ler bibliografia, falar com investigadores, ter experiências. No caso, por exemplo, eu atualmente estou a fazer um livro sobre peixes migradores. Fui conhecer passagens para peixes em barragens. Vou, na próxima semana, a Santiago de Compostela ver como é que são as armadilhas, as pesqueiras, que são armadilhas tradicionais com centenas de anos, onde se apanham peixes migradores. Portanto, tudo isso depois é informação que é integrada na banda desenhada. Mas estava a dizer, depois dessa fase inicial de 4 meses, mais ou menos, passamos para outra fase que é, eu deixo de ter um papel tão ativo, passo a informação, neste caso o argumento, para o ilustrador, e o ilustrador trabalha de forma mais ou menos em parceria comigo, obviamente, durante uns 6 meses. Uhum. E depois temos mais 2, 3 meses de design e atrasos. Portanto, eu diria, para fazer um livro de 70 páginas de banda desenhada, eu diria 1 ano e 3 meses, mais ou menos. É este o tempo.
Isso parece tudo muito, muito giro. E financiamento para estar um ano e pouco a construir um livro, como é que funciona? Depois o público vai acabar por consumir, por comprar, como é que isto se torna economicamente sustentável? Bem, normalmente são projetos de investigação que financiam estes livros. Ou seja, eu acho que só um livro em que estou agora a trabalhar é que não é financiado por projetos de investigação. E os projetos de investigação, pelo menos os portugueses, têm a limitação de que não podes vender. Uma vez que são financiados, depois não podes vender. Houve um livro que nós fizemos com financiamento alemão que pudemos vender, O Jogo das Alterações Climáticas, porque eles arranjaram maneira de contornar, ou então as regras na Alemanha são diferentes do que cá, e nós conseguimos publicar e vender esse livro. Mas sim, é uma dificuldade. Mas só se consegue porque há financiamento dessa maneira. E há muita adesão por parte do público? Vocês têm um público-alvo? É para toda a gente? Como é que vocês definem isso? Sim, nós definimos mais ou menos adolescentes e jovens adultos como nosso público-alvo. Obviamente que é aberto a quem o queira ler, portanto é público adulto que lê. E há alguma adesão, eu diria até bastante adesão, de câmaras municipais específicas. Portanto, nós produzimos o livro, imaginando o Jogo das Alterações Climáticas, produzimos o livro, vendemos 1000 exemplares ou 800 exemplares, o que seja, e depois, por alguma razão, eu acho que é por sensibilidade e por haver recursos, a Câmara Municipal de Loulé, à semelhança do que fez noutros livros, vem e quer financiar uma edição específica para dar aos alunos das escolas do concelho. E, portanto, por causa disso, há mais 3000 livros ou 4000 livros que são produzidos. Okay. Isto acontece com algumas câmaras municipais. E ficas especialista só em banda desenhada? Ficas especialista só em alterações climáticas? Nós vimos aqui pela tua apresentação que já tens vários produtos publicados e feitos. Já estás especialista no tema e no formato ou fazes outras coisas? Sim, eu diria que estou especialista no formato. É-me fácil ou é-me menos difícil fazer uma banda desenhada atualmente do que foi há 10 anos atrás, não é? Quando comecei, ou um bocadinho menos, 9 anos atrás. Mas eu não diria que eu não trabalho só nesse formato. Eu faço pequenas exposições, faço pequenos livros, portanto eu colaboro numa série de produtos normalmente relacionados com ciências ambientais, ou normalmente relacionados até com ciências aquáticas, mais recentemente, e podcast, portanto, seja o que for, eu acho que estou apto a fazer, a colaborar com colegas e a dar a minha mais-valia, a fazer aquilo que é o meu papel normalmente, que é de argumentista, a escrever, eventualmente a produzir algum tipo de produto de comunicação de ciência. E como argumentista tens alguma história engraçada? Um argumentista que vai para campo e tem que andar ali no meio das personagens, por aí fora, ou tem que contactar com os próprios investigadores, não é? Sim, algumas coisas que acontecem são engraçadas. Por exemplo, na segunda banda desenhada eu tinha o Filipe Duarte Santos, o professor Filipe Duarte Santos como personagem, e em várias circunstâncias eu escrevi supostamente o que ele estava a dizer, não é? E depois de ele olhar e de se ver retratado a dizer qualquer coisa, ele dizia: eu nunca diria isto assim. E eu depois tentei perceber melhor o que é que ele estava a tentar dizer, se estava alguma coisa errada. E ele diz: não está errado, é muito simples. E portanto, ok, então, está muito simples, é isto que se pretende e portanto não tenho que corrigir nada. Se eu não tivesse dito que alguma coisa estava errada, obviamente que teria de corrigir, não é? O objetivo estava cumprido, não é? Sim, mas é engraçado ter a personagem que se está a retratar a dizer eu não falo assim, fiquei assim um bocadinho na dúvida, mas na verdade nós tentamos simplificar a mensagem, portanto é natural que as pessoas e a mensagem seja mais simples, portanto acho que é natural. Às vezes temos que simplificar a realidade porque a realidade em si é muito complexa e as pessoas não conseguem ou não querem. Sim, entender. eu acho que tem a ver com o grau de detalhe. Acho que para se entender genericamente determinado tema, eu não tenho que ir a um grande detalhe. Por exemplo, nos peixes migradores, eu não tenho que saber que existem 6 espécies de lamprey em Portugal. Não tenho.
quer dizer, ou saber que existem 3 espécies que são endémicas. Isto eu sei e aprendi porque estou a aprofundar o assunto. Mas é uma coisa que eu não vou pôr na banda desenhada. Eu prefiro que as pessoas saibam minimamente o que é que faz um peixe migrador que anda do mar para o rio e do rio para o mar, do que detalhes que não acrescentam assim tanto. E, por exemplo, quando andas em trabalho de campo, tu consegues acompanhar o dia a dia das pessoas que te estão a mostrar, porque tu passas por cenários completamente diferentes quando estás a explorar o que tens que fazer. Há alguma aventura que te tenha acontecido? Consegues superar esse dia a dia diferente? Bem, o meu trabalho de campo ultimamente tem sido ou a filmar ou a fazer uma visita. Não vou propriamente. Já houve uma altura em que fazia mesmo trabalho de campo para recolher informação. Trabalhei com lince, com coelho, com morcegos, com uma série de espécies. Atualmente vou como visitante. Vá lá. Bem, uma última, até com os senhores que estão aqui, com aquele senhor que está ali a filmar, que foi no documentário que fizemos sobre as sardinhas em Portugal. Eu vomitei durante uma pesca numa traineira e tive uma série de pescadores a virem gozar comigo. Portanto, foi engraçado. Quer dizer, na altura não teve assim tanta graça, mas depois eles consolaram-me e trouxeram-me um café depois de gozarem amplamente comigo. Foram simpáticos. E a coisa foi ao sítio. E depois outra que nós tivemos também nesse documentário foi que tivemos um pequeno acidente. Tínhamos de ir de táxi do ponto A ao ponto B e tivemos um acidente de táxi e ficámos no meio do nada, sem rede no telemóvel, a tentar sair dali. Eram 10 e tal da noite. Isto durante a filmagem, portanto foi uma coisa completamente inesperada. Saímos da estrada e batemos acho que foi numa pedra ou qualquer coisa. Foi assim uma coisa inusitada. E pronto, enfim. também bastante inesperada, assim. Ok. Se te dissessem que ias andar no meio deste dia a dia, destas aventuras, quando tu eras mais novo, tu acreditavas e ias gostar muito? Era isto que tu querias fazer? Ou nem por isso? Sim, eu quando tinha pai 16, 17 anos, achei que queria fazer algo entre a ciência e o jornalismo. Na altura não havia nem sequer mestrado, nem doutoramento, nem nada parecido com comunicação de ciência. Mas na verdade, eu intuitivamente queria comunicação de ciência antes de haver comunicação de ciência. E portanto a aproximação que eu fiz foi licenciar-me em Biologia, sendo que depois comecei a trabalhar rapidamente em Educação Ambiental e sempre tive uma vida paralela, fazia teatro, estudei música, sempre tive uma vida um bocadinho paralela de interesses em comunicar. E pronto, e depois chegou uma altura em que eu pude conciliar os meus 2 interesses e tornar-me um verdadeiro híbrido. Que é muitas vezes uma vantagem, mas muitas vezes também uma desvantagem. Ser um híbrido entre a comunicação e a ciência atualmente poderá ser mais fácil, mas continua a ser um grande desafio. É um desafio porque trabalhar nessa zona de fronteira, acabas por te sentir que sabes nada sobre tudo? É um bocado por aí? Não estás bem integrado num e não estás bem integrado no outro. E és olhado com alguma relutância num e és olhado com alguma relutância no outro. Ainda que eu acho que tem havido uma evolução muito grande e agora já haja mesmo uma comunidade de comunicadores de ciência e haja uma rede SciComm, em que há uma comunidade, uma pequena comunidade, mas ainda assim uma comunidade que se reúne anualmente e que troca experiências e há formação. Portanto, de alguma maneira tem havido alguma afirmação da classe de comunicadores de ciência, mas ainda é incipiente, quanto a mim. Porque nós estamos a falar aqui de algo que é prático ou teórico, porque há investigação em ciência e depois há quem faça produtos de comunicação de ciência e uma coisa não tem nada a ver com a outra, não é? Sim, pode ter. Tu podes fazer produtos de comunicação de ciência e depois investigar sobre produtos de comunicação de ciência, os teus ou os outros, ou outros. Na verdade é esse o meu papel. Eu neste momento sou contratado como investigador para fazer comunicação de ciência. E eu tento conciliar as duas coisas. Portanto, tento conciliar a comunicação de ciência como a prática com a parte teórica também, ainda que a minha investigação seja uma investigação muito aplicada. Quando diz aplicado é produzir
os tais produtos de comunicação de ciência? Não, às vezes é produzir os produtos de comunicação de ciência e investigar sobre eles. Por exemplo, há um projeto que eu fiz com o ex-jornalista António Granado e com a Ana Matias, que é uma investigadora na Universidade do Algarve, em que nós produzimos um podcast com o Eduardo Amaio, da Antena 1. Produzimos um podcast sobre alimentação sustentável e depois os três fomos avaliar se esse podcast era eficaz a comunicar, era mais eficaz do que uma notícia de jornal, escrita pelo António Granado. E, portanto, temos aqui um exemplo de um produto que depois se investiga se é eficaz ou não é eficaz. Eu sempre que faço isto tento, se o produto for meu, tento ter outras pessoas, porque avaliar o que tu fazes sozinho pode ser um bocadinho tricky, pode ser um bocadinho delicado. É porque tu acabas por ser o sujeito da tua própria investigação. Exatamente, sim. E portanto eu tento, pelo menos, ou que outras pessoas façam isso. Normalmente convido outras pessoas para fazerem isso comigo. Portanto, fazem essa investigação comigo, sendo eu co-autor dessa investigação. Ok, então quer dizer que de uma forma simples, no tal formato híbrido que nós estávamos a falar, acabas por ter que produzir artigos científicos sobre o produto de comunicação de ciência, Sim, os produtos de comunicação de ciência, sim. e é um bocadinho essa bipolaridade entre estes dois mundos, não é? Sim, 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 é isso mesmo. É uma bipolaridade e às vezes é difícil conciliar as duas coisas. Há quem não o faça. Há colegas meus que dizem, não, eu sou investigador em comunicação de ciência, não faço comunicação de ciência. E há quem faça só comunicação de ciência sem investigar. Eu tento fazer as duas coisas e faço as duas coisas. Tenho uma produtividade não muito alta, acho eu. Produzo 2 artigos por ano. Eventualmente um bocadinho mais, mas não mais do que isto. Mas em contrapartida faço outras coisas. Faço livros de banda desenhada, faço os tais pequenas exposições, outros produtos que sejam necessários nos projetos em que estou envolvido. E alguém que trabalha com comunicação de ciência, qual é a tua opinião sobre aquilo que as pessoas acham sobre a ciência, os principais obstáculos que nós temos, se há literacia científica, se não há? O que é que tu achas aqui do panorama mediante a experiência que tu tens? Mais do que a minha experiência, eu olhando para aquilo que é a informação disponível, sabe-se que nós estávamos um pouco atrás, até meados dos anos 90, em relação aos outros países da Europa, em termos de literacia científica, estávamos um pouco atrás. Isso é o que dizem os indicadores e diz a bibliografia. E depois, em meados dos anos 90, fruto de grande investimento por parte do Mariano Gago em comunicar ciência, em apostar em programas como a Ciência Viva, por exemplo, que foi inovador e um exemplo para o resto da Europa, mas também outras iniciativas, fazer pós-docs, pós-doutoramentos na área de promoção e comunicação de ciência, por exemplo. Houve um grande crescimento da literacia científica. Eu diria que estamos ainda um pouco atrás, olhando para a informação disponível, diria que estamos um pouco atrás ainda, em termos de investimento e em termos daquilo que as pessoas conhecem e têm interesse, mas eu acho que a grande diferença que havia até meados dos anos 90 já não é a mesma que existe hoje em dia. E há alguma diferença? Trabalhas mais com educação ambiental, com a parte da comunicação do ambiente. Há aqui uma diferença ou uma sinergia entre ambiente e ciência? Porque tem a ver, mas não tem a ver, não é? As duas estão relacionadas e tocam-se. Se pensarmos em alterações climáticas, que é o tema em comunicação de ambiente, é o tema mais importante, quanto a mim, neste momento. Sim, desculpa interromper-te, mas é isso. Às vezes fala-se ambiente como se fossem alterações climáticas. Não, mas não é só. Eu diria que a comunicação de ambiente está muito centrada em alterações climáticas, mas não é só. Quer dizer, podemos comunicar sobre a biodiversidade, podemos comunicar sobre, sei lá, estado da água, uma série de temas, erosão costeira, o que for. De qualquer modo, para entendermos aquilo que são as alterações climáticas, precisamos de comunicar a ciência por trás desse evento. Estamos a falar, obviamente, das alterações climáticas provocadas por ação humana. Pois, porque eu ia dizer isso, porque temos que estudar como é que o clima funciona. Sim.
temos que estudar a questão política. Tu deparas-te com isso quando estás a comunicar ou não? Sim, mais uma vez, tentando simplificar, obviamente que falo do Tratado de Paris, ou falo de coisas muito genéricas, mas não é aí que eu me foco. Eu foco mais nas causas e consequências das alterações climáticas, nas suas várias vertentes, que, como já dissemos, podem ir desde, não dissemos ainda, mas há bocado dissemos que era multifacetada, pode ir desde a saúde até à biodiversidade, até à agricultura. Portanto, tem uma série de aspectos e tento comunicá-los de uma maneira simples, mas abrangente. E na tua opinião, pensando aqui um bocadinho, achas que nós podíamos fazer alguma coisa de diferente para comunicar ou neste momento estamos num bom caminho? Estás a falar de comunicação de ciência? Sim. Sim, eu acho que poderia haver, por exemplo, financiamento específico para programas de comunicação de ciência. Já houve na ciência, a Ciência Viva promoveu 3 ou 4 edições de programas específicos para comunicação de ciência, mas isso já não acontece. E apesar dos projetos europeus darem muita importância à comunicação de ciência e haver financiamento e ser isso muito valorizado, em Portugal eu acho que estamos um pouco atrás ainda. Portanto, não vejo, mesmo em termos de reconhecimento na academia, fora da academia, estamos sempre um pouco atrás. Eu acho que os projetos europeus e os colegas europeus estão sempre um bocadinho mais à frente do que nós. Tem a ver provavelmente com falta de financiamento em ciência, que obviamente vai afetar também a parte da comunicação, e tem a ver com mentalidade. Eu acho que podemos fazer, não estamos tão atrás como eu estava a dizer, mas podemos Fazer melhor. fazer bastante melhor. Sim. E agora uma curiosidade, como é que consegues coordenar a tua vida pessoal com esta forma de viver o dia-a-dia? De trabalho de terreno, de ir para aqui, de ir para acolá, disseste que tinhas muitas outras atividades ligadas à comunicação. Como é que um investigador que é investigador, mas é comunicador de ciência ao mesmo tempo e tem que fazer artigos, mas ao mesmo tempo tem que produzir um podcast ou fazer outras coisas, como é que é o teu dia-a-dia? Bem, na verdade é muito centrado no meu trabalho na Faculdade de Ciências. Portanto, eu tenho, para a semana, vou estar a semana fora em Santiago de Compostela e Minho. Quer dizer, há períodos em que estou fora, mas normalmente ao fim de semana estou em casa. Consegues conjugar a tua vida pessoal com... Consigo. Claro que há alturas em que estou um bocadinho ausente, mas eu diria que 70% ou 80% do meu tempo é passado na zona de Lisboa, portanto não é problemático. Não estou assim tanto tempo fora. E quando tentas explicar às pessoas qual é a tua profissão, as pessoas conseguem entender, por exemplo, ou nem por isso? Sim, eu acho que é mais fácil a parte da comunicação. A parte da comunicação é mais fácil de entenderem, porque é físico. Ok, está aqui este livro, ou podes ir ver o documentário, ou podes ir ver a pequena exposição que fiz em determinado sítio. Essa parte é mais fácil. A parte da investigação dos artigos, eu acho que fica sempre um bocado na sombra. É mais difícil de comunicar, porque também é para um público muito específico, não é? Os nossos artigos científicos serão lidos por 20 ou 30 académicos e, portanto, têm menos visibilidade e é mais difícil de explicar o que é isso, essa parte da comunicação. Porque a investigação na comunicação de ciência, ou seja, o vosso público, tu ainda agora estavas a dizer que não havia uma carreira específica exatamente para a comunicação de ciência, quer dizer, já está a começar a haver, certo? Não, quer dizer, existem comunicadores de ciência a trabalhar em museus de ciência, em centros de ciência. O que eu estava a dizer, ou a tentar dizer, é que a comunidade reconhecer-se e ser reconhecida como tal é que é mais difícil, porque está um bocadinho cada um para o seu lado. Já não é bem assim, eu estou a falar do que era há uns anos atrás. Eu acho que agora já há mais união e reconhecimento e o cenário é um bocadinho diferente, mas ainda não há, se eu disser que eu sou um comunicador de ciência, as pessoas vão dizer o que é isso. Pois, era aí que eu queria chegar, Pronto, é complicado. Sim. E fazer investigação numa área que também ainda não está bem
bem pressuposta, os teus pares quem serão? Serão jornalistas? Serão professores? Não, serão entre os comunicadores e os investigadores de comunicação de ciência. E se eu pensar em investigadores em comunicação de ciência em Portugal, haverá talvez uns 10. A nível nacional? Sim, por aí. Talvez um bocadinho mais, 15, talvez. E aí vocês escrevem sobre os impactos que os produtos de comunicação de ciência têm? Escrevem sobre... Sim, pensando no que fiz recentemente, eu fiz juntamente com uma colega, Ana Matias, um trabalho durante a pandemia, porque não tínhamos também muitas outras hipóteses, fizemos entrevistas a jornalistas europeus em 26 países diferentes, em 13 países diferentes, a 26 jornalistas que escrevem sobre mar, quais são as motivações, as dificuldades, quais são os temas principais, e a investigação foi publicada em 2 artigos que falam sobre estes vários aspectos. E, portanto, baseado em entrevista, feita remotamente. E conseguiram. E conseguimos. Outro trabalho que fiz também com colegas da Universidade do Algarve foi fazer uma revisão sistemática da literatura em como a arte é utilizada para comunicar sobre sustentabilidade marinha ou costeira, em que, essencialmente, pegámos em 1300 e qualquer coisa artigos, lemos os abstracts, os resumos desses artigos, e depois vimos o que é que eles tinham de avaliação. Ou seja, há muitas coisas diferentes, não só a eficácia de comunicação, mas também como é que é feita a comunicação, que restrições é que existem, que dificuldades é que existem, muita coisa diferente que se pode fazer. Mas sim, é sempre um trabalho de nicho, é sempre um trabalho para uma franja muito pequena de especialistas, isso é verdade. Ok, e nós neste podcast temos o hábito de fazer sempre uma pequena pergunta aos nossos convidados, que é, algo com ciência é o quê para ti? Algo com ciência para mim é genericamente, para mim é interessante, inovador, que traz coisas novas, que é a mesma maneira, é a mesma coisa do que dizer inovador. É isto, para mim é isto. E acaba por ser isso. Sim. Ok, olha, obrigada Bruno por ter estado connosco, Obrigado. É sempre um prazer, muito importante falar sobre comunicação de ciência, aliás este próprio podcast é um produto de comunicação de ciência. Sim. Agradeço-te e vamos falando por aí e vamos vendo as tuas coisas, está bem? Ok, obrigado. Quanto a nós, assim nos despedimos, falamos sobre comunicação de ciência num produto de comunicação de ciência, é interessante. Obrigada por nos acompanharem, podem nos seguir nas redes sociais, podem também espreitar o canal de YouTube onde estão estes episódios e estamos também disponíveis nas plataformas de podcast. Até à próxima!